Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o irmão Wellington. Estamos na empresa, tiramos esse tempo para deixar uma pequena reflexão da palavra de Deus para nosso deleite espiritual, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 5, alguns versículos até o número 11. Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 11, que nos diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande multidão de peixes, e rompiam-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam em outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase vieram a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante não serás pescador de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Amém. Meus amados, quando nos deparamos com esta palavra, a qual o Dr. Lucas, sabemos que Lucas ele é apenas um escritor, ele não viu os milagres acontecer, ele foi colhendo os fatos, perguntando a algumas pessoas a respeito dos milagres a qual Jesus fizera naquele tempo. Então Lucas ele dá uma ênfase muito linda a este versículo, ou a esta epígrafe, que tem por título os primeiros discípulos ou a pesca maravilhosa. E a Bíblia nos conta, amados, que estando Jesus próximo ao lago de Genezaré, um lago que era uma mistura, ou seja, era um pedaço da praia misturado com um rio ou vice-versa. A Bíblia fala que Jesus estando ali, a multidão lhe apertava, lhe oprimia. Por quê? Porque a multidão tinha sede. Não sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Hoje, isto é que nos falta nos dias de hoje. É sentir sede, é oprimir, é estar junto de Jesus, querendo ouvir a palavra dele. Mas a Bíblia nos conta que aquele povo estava apertando Jesus, de maneira que Jesus se encontrava numa ocasião que não tinha como pregar para todo mundo ali. E de longe o mestre avista 2 barcos. Aleluia. 2 barcos ao qual os pescadores, havendo trabalhado a noite toda. É interessante afirmarmos que esta história ela aconteceu de manhãzinha, logo cedo, ou seja, 4 horas para 5 horas da manhã, a hora que o sol estava saindo. E como em Jerusalém o sol é mais intenso, 4 horas da manhã o sol já está começando a esquentar. E a Bíblia diz que, havendo eles lavando as redes, lavando o barco, por não ter pescado nada, Jesus o avista de longe, sobe no barco de Pedro
e começa a pregar a palavra. Aleluia. Meus irmãos, eu quero dar asas à minha imaginação e acredito que naquele dia, naquela manhã cedinho, Jesus estava falando de milagre. Aleluia. Aleluia. Eu quero acreditar que naquela manhã Jesus estava falando de milagre. E eu quero acreditar que Pedro estava ali do lado por ser dono do barco. Pedro estava ali a ouvir Jesus falar sobre milagre. Aleluia. E a Bíblia diz, depois que Jesus se utilizou do barco de Pedro para pregar a palavra de Deus, Jesus olha para Pedro e diz: vamos ao meio do mar. Aleluia. Vamos ao meio do mar. Versículo 4. E quando acabou de falar, diz assim: irmão, faze-te ao mar, ou vamos ao alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. Abro um parênteses nesta mensagem para vos dizer: a Bíblia nos conta que Pedro, Tiago, João, ambos filhos de Zebedeu, eram pescadores profissionais. Eram pescadores que sabiam a hora certa que havia os peixes. Nós não somos, ou eu pelo menos não sou pescador, mas eu sei qual é a hora mais apropriada para se pescar, que é a madrugada, é a noite, porque o sol está frio, não há sol, a água está fria, os peixes sobem para respirar, sobem para comer as algas que ficam em cima. E eu quero imaginar que Pedro, naquela ocasião, Pedro agora ele diz: que é esse? Se tem um pescador aqui profissional, esse sou eu. Não é esse homem. E por que ele manda que eu volte ao mar? Pelo que eu sei, a profissão dele é carpinteiro. Ele entende de madeira, ele entende de caixote, ele entende de porta, ele entende tudo que é que vinha fazer, até entender. Ele entende de como se faz o barco, mas da pesca, quem entende sou eu. Aleluia. Aleluia. Mas Pedro, ele diz uma palavra que nos chama bastante atenção no versículo 5. E respondeu-lhe Simão, disse-lhe: mestre, havendo toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Irmãos, a palavra mestre aqui, no seu original, na sua linguagem grega, ela tem uma conotação diferente do nosso dicionário Aurélio, ao fala sobre essa palavra. A conotação do grego, esta palavra mestre quer dizer aquele que tem o poder de mandar, aquele que tem o poder de fazer, aquele que tem todo o poder. Isto é que significa a palavra mestre. Então Pedro estava dizendo: olha, mestre, olha, todo poderoso, eu trabalhei a noite toda e nada peguei.
mas sobre a tua palavra as lançarei. Tuas palavras lançarei. Pedro estava dizendo: aquele que tem o poder de mandar, sobre a tua palavra lançarei as redes. Irmãos, quando confiamos no poder daquele que pode mandar, tudo é diferente. Aleluia. Talvez você não esteja vendo nada. Aleluia. Talvez você não esteja sentindo nada. Aleluia. Talvez você já deu por perdido, causa perdida, não tem mais jeito, não tem solução. Mas Deus me diz nesta madrugada para eu te dizer que Deus está no barco. Aleluia. Aleluia. E te prepara, porque o milagre vai acontecer. Aleluia. Pedro, ele estava crendo. Irmãos, às vezes para crermos em Deus é tão difícil. Às vezes falamos assim por falar: eu creio, eu tenho fé. Mas não depositamos totalmente a nossa confiança naquele que pode resolver. E a Bíblia diz que Pedro, obedecendo a palavra daquele que tem o poder para mandar, para fazer, a Bíblia diz que Deus, através da linda pessoa de Jesus Cristo, fez o milagre acontecer. Aleluia. Primeiro, Jesus subiu no barco. Segundo, Jesus pregou em cima do barco. Terceiro, Jesus fez o milagre dentro do barco. Eu quero te dizer que existe um protocolo a ser seguido, que existem fases para a minha e para a tua vitória ser completa. Às vezes é preciso eu permitir que Deus suba no meu barco. Ah, irmão, mas o meu barco está furado, está rachado. Eu não tenho mais vontade de orar. Eu não tenho mais vontade de jejuar. Eu não tenho mais vontade de ir à igreja. Aleluia. Esteja dizendo: não, para mim não tem mais solução. Para mim não tem mais jeito. Sou um caso perdido. Deixa Jesus entrar no teu barco. Aleluia. Deixa Jesus entrar no teu barco. Deixa Ele pregar na tua vida.
Deixa Ele fazer o milagre acontecer. Mas para isso tem as fases a ser seguida. Primeiro, eu permito que Ele entre no meu barco, Ele entre na minha vida. Depois eu deixo que Ele conduza, que Ele pregue a minha vida. E em terceiro, o milagre acontece na minha vida. Pedro, ele não conhecia ainda Jesus, mas ele sabia que naquele homem existia algo diferente. Existia uma autoridade na sua forma de falar. Existia algo sobrenatural quando ele pregava. E eu já disse aqui, e quero dar asas mais uma vez. Eu acredito que Jesus estava falando sobre milagre. E Pedro segurou aquela palavra, aleluia. Aleluia. Irmãos, eu não sei da sua vida, não conheço. Mas eu quero te dizer algo vindo do céu para a tua vida. Que nada está perdido. Nada está perdido. Jesus está chegando na tua vida. Jesus está chegando no teu barco. Jesus está chegando no teu ministério. Aleluia. Jesus, Ele está chegando. Jesus, Ele está chegando. Para concluirmos, a Bíblia diz que foi tanto do peixe, tanto do milagre, que até os seus amigos que estavam em outro barco foram abençoados também, a ponto de ambos os barcos ir a pique ou afundarem. Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo de número 8. E vendo isto, Simão Pedro postou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, afasta-te, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Irmãos, às vezes, eu, irmão Wellington, só quero o milagre de Deus. E não quero que Deus conduza a minha vida. Às vezes, hoje o evangelho, como está sendo pregado fácil, as pessoas vão à igreja para receber algo da parte de Deus, assim que recebe, caem fora. E Pedro, depois que recebeu o milagre de Deus, agora pede para Jesus se ausentar. Pede para Jesus sair do barco. Porque ele não pediu antes para Jesus sair? Antes de Jesus fazer o milagre. Só agora, depois que ele faz o milagre, é que pede para Jesus sair. Mas eu quero te dizer uma coisa. Com a resposta de Jesus para Pedro, versículo de número 10. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse-lhe Jesus a Simão: Ó Pedro, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E lavando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Jesus, ele quer entrar no teu barco. Jesus, ele quer pregar em teu barco, em tua vida. Jesus quer fazer um milagre também na tua vida. Mas
Jesus também quer se utilizar de você para ganhar outras almas. O propósito de Jesus na vida de Pedro foi esse: Simão, não temas. De agora em diante, tu serás pescador de homens. Jesus, ele vai fazer tudo isso em tua vida, mas também você tem que ser ganhadores de almas. Você tem que ser ganhadores de vidas. Você tem que ser aquele